Está escrito no Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, versos 21 a 43, o seguinte: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava Jesus ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: A tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse Jesus: Talita, cumi, que quer dizer: Menina, eu te ordeno, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Meu irmão, minha irmã, quando abrimos a Bíblia nesse texto que acabamos de ler, nós somos desafiados, convidados e desafiados a refletir sobre um encontro singular e profundo. Esse texto aqui das Sagradas Escrituras nos apresenta duas figuras distintas, que à primeira vista parecem muito diferentes. Primeiramente, Jairo, um líder da sinagoga, um príncipe dos judeus, e a mulher de fluxo de sangue, uma figura marginalizada pela sociedade. No entanto, através dessa narrativa bíblica, vemos que ambos compartilham de uma mesma necessidade, ou seja, a necessidade de Jesus. Ambos vêm até Jesus com fé e, em resposta à sua fé, experimentam a graça e o poder transformador de Cristo em suas histórias. Quando lemos essa passagem bíblica registrada aqui no Evangelho, narrada por Marcos, nós encontramos um cenário
um cenário, digamos assim, repleto de emoções, e emoções intensas e também de contrastes. Jesus, após atravessar o mar da Galileia, retorna para Cafarnaum e logo é cercado por uma multidão. E no meio daquela grande aglomeração, dois eventos se entrelaçam entre si. Jairo, um homem de posição social, religioso, e a mulher de fluxo de sangue, uma mulher sem nome, sem expressão social e em profundo sofrimento físico. Mas a cura de ambos, no entanto, nos revela verdades espirituais poderosas e impactantes que podem servir de exemplo para nós nos nossos dias. Nós podemos fazer uma observação importante sobre os contrastes entre Jairo e a mulher de fluxo de sangue. O texto bíblico aqui mostra Jairo como sendo um homem de respeito, um homem de posição na sociedade. Ele era um líder religioso, o príncipe de uma sinagoga judaica, um homem de autoridade que provavelmente tinha acesso a muitos recursos e influência. A sua filha estava à beira da morte, como ele próprio relata para o Senhor. E ele, com a confiança que a sua posição social poderia oferecer, se aproxima de Jesus e se aproxima suplicando pela vida de sua filhinha, uma garotinha de 12 anos de idade. Em contraste, a mulher de fluxo de sangue era uma pessoa à margem da sociedade, podemos dizer assim. Ela sofria há 12 anos de uma enfermidade incurável. A mesma idade da filha de Jairo era o tempo de sofrimento dela. E de acordo com as leis judaicas daquela época, ela era considerada impura, sendo excluída dos rituais religiosos e da convivência social. Ou seja, enquanto Jairo procurava Jesus com sua autoridade e status, aquela mulher se aproximava de Jesus com humildade e com desesperança no coração. Jairo tinha muitos recursos e poder, influência, mas estava diante de uma situação que ele não podia controlar: a morte da sua filha. Aquela mulher, por outro lado, era completamente desprovida de recursos financeiros, materiais, tendo gasto tudo quanto ela possuía com médicos, sem sucesso. Que frustração, não é mesmo? E no final, ambos foram tocados pelo poder de Jesus da mesma forma. Jesus, sem fazer acepção, sem fazer nenhuma distinção entre os dois, respondeu à fé de cada um, independentemente de sua posição social ou recursos. A lição é muito clara aqui. Em Cristo não há discriminação. Ele está disposto a ajudar tanto o rico quanto o pobre, o respeitado quanto o marginalizado. O poder de Jesus não se limita às aparências externas, como faz a nossa sociedade, mas é acessível a todos os que se aproximam dele com fé genuína. Aos olhos do Senhor, todos somos iguais. Quem distribuiu a sociedade em classe A, B, C, D foram os homens, não Deus. E nós podemos refletir sobre a fé daquela mulher de fluxo de sangue, destacando 3 características fundamentais de uma fé que podemos aplicar também às nossas vidas nos dias atuais. Primeiramente, é que a mulher demonstrou uma fé determinada. Ela não se deixou abater pelas circunstâncias adversas. Nós sabemos que ela enfrentava uma multidão que a empurrava e dificultava o seu acesso a Jesus, apesar de debilitada, fragilizada por um período tão longo de fluxo de sangue. Ela não desistiu. No seu coração, ela estava convicta, mas convicta de que se apenas tocasse as vestes de Jesus, ela seria curada.
A fé daquela mulher não se deteve nas dificuldades, mas se manteve firme na esperança de que Jesus poderia curar. Olha, muitas vezes e quantas vezes em nossa caminhada de fé, nós também enfrentamos obstáculos, seja por causa das nossas circunstâncias criadas por nós mesmos ou da resistência do mundo ao nosso redor. Contudo, como aquela mulher, nós devemos ter uma fé que persiste, uma fé que não desiste, uma fé que busca Jesus, apesar das adversidades, das dificuldades. O segundo ponto que podemos destacar é que aquela mulher não se aproximou de Jesus pedindo um grande milagre ou exigindo a atenção de todos. Não, pelo contrário, ela se aproximou de forma humilde, tocando apenas nas vestes de Jesus silenciosamente. Ela sabia que não era merecedora de um grande ato de compaixão, mas ela acreditava que mesmo o mais simples toque nas vestes do Senhor seria o suficiente para a sua cura, a cura que ela tanto buscava. A fé dessa mulher era uma fé humilde, porque reconhecia a grandeza de Jesus e a sua própria pequenez diante dele. A verdadeira fé, ela é sempre marcada por humildade, por uma compreensão de nossa necessidade de Deus e pela disposição de nos submeter à sua vontade, sem hesitar, sem fazer conta de nada, e decididamente, resolutamente. A terceira coisa é que aquela mulher tinha uma fé confiante. Ela acreditava que Jesus tinha poder para curá-la, e a sua confiança estava tão firme, mas tão firme, que ao tocar nas vestes do Senhor, ela experimentou imediatamente a sensação de que ela não sentia há 12 anos atrás. A sua cura. Sua fé não estava em algum tipo de magia ou em uma fórmula mística, mas na convicção de que Jesus, o Filho de Deus, tinha o poder para curá-la. Olha, a confiança dessa mulher nos ensina e nos estimula que a nossa fé deve ser plena e absoluta em Cristo, sabendo que Ele é capaz de nos restaurar e de nos transformar, independentemente da nossa situação. Um outro ponto que podemos destacar aqui é que no meio de toda aquela situação, vemos também o drama de Jairo. Jairo passava por um drama que, ao receber a notícia de que sua filha havia morrido, poderia ter se desesperado. Mas Jesus imediatamente lhe disse: não temas, crê somente. Olha, a mensagem de Jesus a Jairo é a mesma que ele nos oferece hoje. Sim, quantas lutas nós passamos, quantas situações adversas, mas em meio ao desespero, por mais extremo que seja, precisamos escolher crer. Jesus então vai até a casa de Jairo e, com um simples comando, diz àquela menina: menina, eu te ordeno, levanta-te. E naquele exato momento, a menina voltou à vida, voltou a respirar. Esse milagre, que parecia impossível, é apenas um lembrete de que em Cristo Jesus, até o que é considerado irreversível, como a morte, pode ser transformado. A fé de Jairo, como a da mulher de fluxo de sangue, foi a chave para o milagre, pois ambos buscaram Jesus com fé genuína, apesar das circunstâncias tão difíceis. Meu querido irmão, minha amada irmã, essa história nos ensina várias lições importantes, como, por exemplo, a acessibilidade de Jesus. Vejamos que tanto Jairo quanto a mulher de fluxo de sangue nos mostram que Jesus está acessível a todos, independentemente de sua condição social, de sua condição econômica,
ou moral. Jesus não faz acepção de pessoas. Se você está passando por dificuldades, saiba que Jesus está ao seu alcance. A Bíblia diz que perto está o Senhor daqueles que o buscam com fé. Um outro ponto interessante é que encontramos fé como chave para o milagre de ambos. A fé é essencial para a ação de Deus acontecer em nossas vidas. Se você está enfrentando uma crise, um sofrimento, uma situação de perda ou uma situação, digamos, sem solução, saiba que como Jairo e aquela mulher, você pode também experimentar o poder de Jesus através da fé. Outro ponto a ser destacado aqui nesta passagem bíblica é a confiança em Cristo. Assim como a mulher de fluxo confiou que um simples toque em Jesus seria suficiente, devemos confiar plenamente no poder de Cristo. Ele é capaz de restaurar, de curar, de transformar, mesmo quando tudo parece perdido. Mesmo quando olhamos para os montes das dificuldades, dos problemas e procuramos de onde nos virá o socorro, Ele entra e age. Que possamos aprender com a determinação, humildade e confiança da mulher de fluxo de sangue e com a fé resoluta, determinada de Jairo, que em meio ao desespero escolheu crer em Jesus. Ele é capaz de restaurar a nossa saúde, a nossa vida, a nossa esperança, porque em Cristo não importa quem somos ou o que enfrentamos, sempre podemos encontrar cura, paz, transformação e motivação para continuar a vida de forma decidida. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.